E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar juntos os conceitos fundamentais da economia. E olha só, este material aqui é um resumo da aula número 1 da disciplina de Fundamentos em Economia e Administração Rural, lá do curso técnico de agronegócio da Escola Estadual de Educação Profissional de Icapuí. Estão prontos para mergulhar de cabeça na ciência das escolhas? Então, vamos lá! Para começar, vamos pensar numa pergunta que com certeza todo mundo já se fez alguma vez na vida. Por que a gente simplesmente não pode ter tudo o que deseja? Essa pergunta, tão simples, é na verdade o ponto de partida, o coração de toda a ciência econômica. E a resposta para essa pergunta está num conflito bem básico. De um lado estão os nossos desejos, que são bem ilimitados. A gente sempre quer algo a mais, né? Um celular novo, uma viagem, mais tempo livre. Do outro lado estão os nossos recursos para conseguir tudo isso, e eles são limitados. A economia nasce justamente para tentar resolver essa equação. Então, vamos tirar da cabeça aquela ideia de que economia é só sobre dinheiro, bolsa de valores ou gráficos complicados. Na essência, a economia é a ciência que estuda como nós, como humanidade, lidamos com essa tensão constante entre o que a gente quer e o que a gente de fato pode ter. É, no fundo, a ciência da escolha. E aqui está a definição mais formal, para a gente entender direitinho. Economia é a ciência que estuda como usamos recursos que são escassos para satisfazer necessidades que são ilimitadas. Quer um exemplo prático? Pensa no salário. Ele é um recurso limitado, certo? Com aquele valor não dá para comprar tudo que se quer, é preciso fazer escolhas, e essa mesma lógica vale para uma empresa, para uma cidade e até para um país inteiro. E para a gente entender como essas escolhas todas são feitas, precisamos dominar dois conceitos que são, assim, a base de tudo. São eles que dão um pontapé inicial para todo o pensamento econômico. O primeiro conceito é a escassez, e é fundamental entender isso. A escassez é uma condição universal. Ela afeta todo mundo, não importa se a pessoa é rica ou pobre. Sempre vai existir um limite de tempo, de dinheiro, de recursos para satisfazer absolutamente todos os desejos. É um fato da vida. Ok, se os recursos são escassos, o que a gente faz a respeito? A resposta é: nós alocamos. A alocação é a resposta prática ao problema da escassez. É basicamente o processo de decidir como distribuir esses recursos limitados. Quem vai receber o quê? Qual projeto vai receber investimento? Em resumo, alocar é gerenciar a escassez. Agora, os economistas analisam todas essas escolhas usando duas perspectivas diferentes. É como se eles tivessem duas lentes especiais, sabe? Cada uma mostra o mundo de um jeito. De um lado, a gente tem a microeconomia. Ela dá um zoom, olha bem de perto as decisões de indivíduos e de empresas. Como uma família decide o que comprar no mercado ou como uma fazenda define o preço da sua safra. Já a macroeconomia, ela olha o quadro geral, o mapa completo. Ela estuda como países inteiros gerenciam a escassez, analisando coisas como inflação, desemprego e crescimento econômico. Certo. Mas afinal, que recursos limitados são esses que a gente tanto fala? Bom, em economia, eles têm um nome especial: fatores de produção. Pensa neles como os ingredientes básicos, os blocos de construção necessários para criar qualquer bem ou serviço que existe. A economia clássica define três desses ingredientes fundamentais. Vamos conhecer cada um deles em detalhe: terra, trabalho e capital. Começando pela terra. E atenção aqui. Em economia, terra não é só o chão que a gente pisa. O conceito é bem mais amplo. Ele se refere a todos os recursos que vêm da natureza. Minérios, água, florestas, o solo fértil para a agricultura. É a base de tudo. Em seguida vem o trabalho. E aqui a gente está falando de todo e qualquer esforço humano usado na produção. Pode ser o esforço físico de um trabalhador no campo ou o esforço mental de um engenheiro que projeta uma máquina nova. É sobre as pessoas, suas habilidades e seus talentos. E por fim, o capital. Mas muito cuidado aqui, porque em economia, capital não é dinheiro. Capital são os bens que foram fabricados pelo ser humano para ajudar a produzir outros bens. Pense em tratores, ferramentas, galpões, máquinas. São os instrumentos que fazem o trabalho render muito mais. E pronto, com esses conceitos, a gente já tem a base da economia montada. Mas que ninguém se engane, essa é só a pontinha do iceberg. A jornada de aprendizado está só começando.
E para quem quiser se aprofundar ainda mais, a dica é dar uma boa revisada nas anotações feitas em sala e consultar as notas de aula impressas que foram entregues pelo professor Washington Bernardo. E tem mais, também dá para estudar ouvindo o resumo da aula em áudio lá no Spotify, na playlist da disciplina, no canal Professor do Agro. E para fechar nossa conversa de hoje, fica aqui uma reflexão. Se a gente já entendeu que os nossos recursos são sempre escassos, qual seria, na sua opinião, a escolha mais importante, a decisão número 1 que a nossa comunidade deveria tomar agora, pensando no futuro? Fica aí a provocação. A gente se vê na próxima.